Olá, queridos e queridas, é muito bom estar aqui hoje nesta aula com vocês. E hoje nós damos início à nossa primeira aula aqui do canal. Eu escolhi para começar as nossas aulas conversar um pouquinho com vocês a respeito da formação do português. A formação do português se dá a partir do latim. Os povos romanos tinham o Império Romano, né? E os povos romanos falavam latim. Cada região que eles conquistavam, eles levavam a língua deles para essa região e todos os povos que eles iam conquistando, eles também impunham a sua língua, que era o latim. Apesar das regiões já terem a sua própria língua, eles passavam a falar o latim vulgar. O latim vulgar era a língua falada, tanto pelos navegantes, pelos comerciantes, né? Pelo povão ali, como a gente pode dizer, e pelos povos dominados. Era uma língua mais simples, uma língua com menos preocupação em relação a regras gramaticais. Era uma língua simplesmente da fala. Porém, essa era uma língua forte, era a língua que eles passavam, entrava na cultura do povo que era dominado por Roma. A dominação romana se deu em 3 a.C. na Península Ibérica, que é a região de Portugal. Lá, conforme foram tendo modificações e com a decadência do Império Romano, esse latim sofre transformações, dando origem a algumas novas línguas, que nós chamamos de línguas neolatinas. Dentro dessas línguas surge, nessa região, a língua portuguesa, que nós podemos dizer que ela começa no latim arcaico, vai tendo as suas modificações até chegar ao século XVI, que é a língua portuguesa, chamada de língua portuguesa moderna, que foi trazida aqui para nós no Brasil com a chegada dos portugueses no dito descobrimento do Brasil, né? Então, a língua que nós utilizamos, que nós falamos, ela vem desse português de 1500. Porém, essa língua portuguesa que chega aqui com os jesuítas, né, com os padres que vêm catequizar os índios, ela vai também sofrer uma certa influência e vai existir dentro da nossa língua portuguesa também influências das línguas indígenas, das línguas trazidas pelos escravos africanos e também das línguas trazidas pelos imigrantes. Então, o nosso português aqui do Brasil, dentro da formação dele, nós vamos ter esse português lá de Portugal, da península que surgiu, vindo do latim, que surge na Península Ibérica após diversas transformações ao longo dos séculos, se transforma nesse português moderno de 1500, né, do século XVI, que é trazido para o Brasil através das grandes navegações, através da vinda dos portugueses para o Brasil, e aqui ele muda um pouco, ele tem uma certa influência de algumas palavras das línguas indígenas, das línguas dos escravos africanos, ou seja, das línguas africanas trazidas por esses escravos, e das línguas de muitos imigrantes que vieram também para o Brasil.
Então, a nossa língua portuguesa não é a mesma língua de Portugal? Sim, é a mesma língua de Portugal. Porém, aqui nós vamos ter palavras, né, algumas palavras específicas que nós vamos ter na formação do português do Brasil, que provavelmente não vai ter no português de Portugal, porque lá em Portugal eles não tiveram as línguas indígenas, nem os mesmos escravos africanos que vieram para cá e nem os mesmos imigrantes que vieram para cá e colaboraram para essa formação da língua portuguesa. Bem, na verdade é que a língua do Brasil deveria ter sido as línguas indígenas. Porém, da mesma forma que Roma fazia lá, né? Claro que com estratégias talvez diferentes, não quero entrar aqui nesse mérito, eu não sou professora de história, mas da mesma forma que o Império Romano, né, era um império que se colocava com dominação e dominava através também da língua, que a língua é um instrumento de dominação, aqui também foi feito da mesma forma. Portugal vem para cá, traz a língua dele e se coloca acima daqueles que já estavam aqui, trazendo também essa dominação através da língua portuguesa. É claro que hoje nós, né, não temos muita noção disso tudo, mas a história mostra que esses povos foram sim completamente dominados, massacrados, destruídos, para que houvesse essa implantação da cultura portuguesa aqui no Brasil, né? Falando então, vocês sabendo agora, tendo ciência de que a nossa língua portuguesa, ela tem toda essa formação, né, do latim até o português moderno, e o nosso português brasileiro ainda tem a influência desses outros povos também dentro da nossa língua. O que seria uma língua, né, gente? Vamos falar aqui sobre isso. A língua é um sistema de signos, vamos falar mais a grosso modo de palavras, de vocábulos, que nós nos utilizamos com suas regras próprias, suas regras gramaticais, que nós nos utilizamos para nos comunicarmos dentro de um grupo específico. Então vamos lá, aqui no Brasil, a língua que a gente usa para se comunicar é a língua portuguesa. Nós temos também a língua de sinais, que é Libras. Né? Vamos dar outro exemplo. Nos Estados Unidos, qual é a língua, qual o sistema que se usa para ter uma comunicação onde todos possam se compreender, onde a mensagem pode ser passada de forma compreensível? Nos Estados Unidos, a língua usada é o inglês. Na Alemanha, alemão. Então, língua é esse sistema que a gente usa para nos comunicarmos com suas regras específicas, para nós nos comunicarmos e passarmos a mensagem que nós queremos, que nós precisamos passar. Todo ser humano, ele precisa se comunicar, certo? Não dá pra gente viver incomunicável. Nós vivemos num conjunto, nós vivemos em grupo. E para viver em grupo e em sociedade, é impossível nós não nos comunicarmos uns com os outros. É quase que uma necessidade, assim como nós precisamos comer, beber, nós precisamos nos comunicar. Nós precisamos nos comunicar uns com os outros. E a linguagem faz isso. O que é a linguagem? A linguagem é um sistema verbal
e não verbal pelo qual nós nos comunicamos. É a arte da fala, não só da fala, como também da escrita. E não só da fala, que eu digo na fala da língua, mas de expressão. Né? Muitas vezes nós falamos através de quê? Dos nossos gestos, da forma com que nós nos expressamos, de desenhos. Né? Então, a linguagem ela vai se utilizar tanto da fala, da língua, né? Como ela vai falar através do quê? Do não verbal. O que é o não verbal? Os sons, os sinais, as placas, fotografias, desenhos. Tudo isso está dentro da linguagem, de uma forma que a gente se utiliza para se comunicar sem falar propriamente, ou sem escrever em palavras. Já na linguagem verbal, ela inclui a fala propriamente dita e a escrita daquilo que a gente pode falar ou pensar, né? Então a linguagem é tudo na nossa vida. A linguagem ela faz com que a gente realize aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente raciocina e a gente coloca aquilo para fora para passar para outras pessoas, para as pessoas que estão à nossa volta, aquilo que a gente está pensando, está sentindo, as nossas opiniões, as nossas ideias, para a gente informar o outro. Assim como eu estou aqui dando aula, eu estou me utilizando da linguagem para poder comunicar a vocês aquilo que eu quero. Então, a linguagem, ela faz com que o homem seja diferente do animal ou de qualquer outro ser na face da Terra. Porque nós raciocinamos, sendo seres pensantes, nós nos apropriamos desse privilégio, se eu poderia dizer dessa forma, nós nos apropriamos da linguagem e através dela nós nos comunicamos com o mundo, nós comunicamos uns com os outros. Então, é através disso que, ao estudarmos a língua portuguesa, a nossa língua, ou qualquer outra língua, e nós começamos a dominar essa língua, nós passamos a ter uma linguagem muito mais capaz de expressar aquilo que realmente nós queremos passar adiante. Então, para que eu fiz todo essa conceituação de linguagem, de língua, né? Por que isso? Nós, ao estudarmos a gramática, nós passamos a entender melhor como funciona as regras da nossa língua. E ao entendermos melhor como funcionam as regras da nossa língua, nós temos capacidade de pensar melhor e de expandir aquilo que a gente fala, aquilo que a gente escreve, porque quanto mais a gente conhece, mais a gente aprende, mais a gente ativa a inteligência no nosso cérebro. A gramática normativa é aquela que nós conhecemos como a que tem as regras da língua portuguesa. É a forma que nós devemos falar e escrever a língua portuguesa corretamente. Então, a gramática normativa, ela é basicamente, sintetizada da seguinte maneira: fonética, estuda os sons e as letras correspondentes aos sons, o som de cada letra
que corresponde, cada letrinha que corresponde àquele som. Ela vai estudar exatamente isso. A morfologia estuda as palavras como elementos significativos, agrupando-as em classes. Então aqui nós vamos ter as classes de palavras. O substantivo, o adjetivo, o advérbio, o verbo. Nós vamos falar sobre cada um deles em várias aulas, tá? A sintaxe, ela estuda a palavra quanto à função dela na frase. Se naquela frase a função dela é ser o sujeito, se naquela frase a função dela é ser o objeto direto, o objeto indireto, nós vamos também estudar isso passo a passo. E a semântica estuda o significado da palavra. É onde a gente estuda sobre sinônimo, sobre antônimo. Aqui a gente tem o que é a síntese da gramática normativa. Dentro de cada uma dessas partes, há uma infinidade de coisas e de estudos e de conteúdo que nós vamos estudar juntos aqui. Vamos falar sobre cada um deles em várias aulas, tá? Então, por hoje é isso. Falamos um pouco, né, da formação da língua portuguesa, que ela veio do latim e que dentro dessa formação da língua portuguesa, ela tem dentro dela tanto línguas indígenas quanto africanas, quanto línguas de imigrantes na formação do português do Brasil. E dentro dessa língua portuguesa, nós vamos trabalhar a gramática normativa, que são as regras que regem a nossa gramática, de como nós devemos falar e escrever de acordo com essas regras. Agradeço muito a companhia de todos vocês até aqui. Comentem se vocês ficaram com dúvida em alguma coisa que foi falado até agora. Tem muita coisa aí pra gente estudar, temos toda uma caminhada pela frente, mas se do que foi dito até agora vocês ficaram com alguma dúvida, gostariam de que eu aprofundasse, gostariam que eu aprofundasse melhor algum tema específico do que eu falei aqui até agora, escrevam nos comentários, deixem aí o seu like, compartilhem com seus amigos, com seus familiares e escrevam aí, poxa professora, gostei, não gostei, o que vocês acharam? E aqui é o nosso canal, daqui pra frente, cada dia melhorando mais, cada dia trazendo conteúdos mais importantes para vocês. Eu quis trazer essa visão geral aí da língua portuguesa, para quem nunca soube, né? Tem gente que às vezes nunca parou para pensar de onde veio a língua portuguesa, como que ela surgiu. Então quis trazer isso aí para vocês. Vou ficando por aqui para não me estender mais, mas na quinta-feira nós estaremos aí com a nossa próxima aula aqui no nosso canal. Um beijo no seu coração e fique com Deus!